1 Coríntios capítulo 10, verso 11, diz assim: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, quando nós decidimos caminhar com Cristo, tudo muda em nossa vida, absolutamente tudo. Porém, com o passar do tempo, às vezes sem percebermos mesmo, nós acabamos permitindo que o amor se esfrie ou que a nossa fé diminua. E semelhante também à nossa caminhada com Cristo até a eternidade, nós temos o exemplo do povo de Israel que caminhou no deserto, uma terra prometida. Os israelitas eles saíram do Egito vendo os milagres poderosos de Deus. Porém, mesmo eles contemplaram tudo isso e não foi suficiente para mantê-los firmes em todo o tempo. E por que isso aconteceu? Eu quero nesse pequeno devocional mostrar para vocês 5 erros que os israelitas cometeram em sua caminhada. E são erros também que nós devemos aprender e não podemos cometer também em nossa caminhada com Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo ele mostra alguns exemplos da história de Israel no deserto, de erro que eles cometeram e que nós não podemos cometer. O primeiro deles é que os israelitas cobiçaram as coisas do Egito. Os israelitas, mesmo sendo supridos diariamente com o maná do céu, eles desejavam os alimentos que eles tinham anteriormente no Egito quando eram escravos. Então, será que você não está desejando sua vida que você tinha antes de conhecer a Cristo? Você provavelmente esteja passando alguma dificuldade, então você deseja o que tinha antes? Então não caia nesse erro como os israelitas caíram. O segundo erro deles é que eles idolatraram um bezerro de ouro. O povo de Israel doou seus pertences para a construção de um bezerro de ouro e adorou esse bezerro, deixando de crer no Deus que tinha livrado eles do cativeiro no Egito. Então Deus não quer que nós constituímos outros deuses no lugar de Deus. Às vezes não é obrigatoriamente ser um Deus como uma imagem, como um santo, mas às vezes nós temos idolatria com o dinheiro, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, colocamos essas coisas acima de Deus. Então não tenha ídolos. Número 3, eles se prostituíram com as filhas dos moabitas. Os israelitas eles tinham ordem de Deus para não se envolverem com as filhas de povos pagãos, mas caíram nesse erro. Então nós devemos aprender também, fomos feitos para ser sal e luz nessa terra e não devemos nos contaminar com os pecados que os outros cometem. Então, se ímpios cometem pecados, nós não devemos cometer os mesmos pecados, não andar conforme os valores deste mundo, mas ser diferente. Em quarto lugar, o quarto erro, eles tentaram a Cristo. Os israelitas eles culparam a Moisés e a Deus por terem tirados do Egito, mesmo que lá eles fossem escravos, e isso por causa da ingratidão. Então, precisamos também da mesma forma, não ter ingratidão em nosso coração, sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos fez e por ser gratos a Ele por onde Ele nos tirou, de onde Ele nos tirou. Devemos ser gratos a Deus, ter gratidão em nosso coração. Em quinto lugar, eles murmuraram contra Deus. Na rebelião de Corã, Datã e Abirão, o povo ele murmurou contra os líderes Moisés e Arão, que foram instituídos por Deus. Então você pode também estar reclamando do seu líder, enquanto você deveria orar por ele e também ter unidade, se, claro, ele estiver andando conforme as Escrituras. Então, irmãos, se você tem cometido algum desses erros que nós listamos aqui, deve abandonar imediatamente e abasteça sua mente com as promessas de Deus, com as Escrituras, e prossiga em sua caminhada para Cristo, prossiga para o alvo que é Cristo, prossiga para a eternidade. Esse é o nosso devocional de hoje, que Deus te abençoe.